Vou Vocês embora, estão tchau. falando. Não, tchau, vou embora. Tchau. Não, depois Isso, dessa, isso. Carbone, o Vasco é grande porque não. Não, isso aí é vocês que estão falando. Ah, Em nenhum não, momento sei eu não o que ele falei falou, sobre Carbone. isso. Ô, Carbone, ele falou que o Vasco é grande porque nasceu, isso. foi fundado no dia que ele nasceu, Carbone. É um absurdo. É um absurdo. Ele não falou isso, Carbone? Eu entendi isso também, Nicolas, mas tudo bem. Vocês são vagabundos. É só Não, isso tira, que eu posso não deixa dizer. ele terminar, não deixa ele terminar. Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esporte do Yahoo Brasil especializado em futebol. Eu sou André Carbone, editor do Yahoo Esportes, e estou aqui para mediar essa discussão quentíssima dos nossos blogueiros Jorge Nicola e Alexandre Pretzel, ícones da imprensa esportiva brasileira. E aí, Alexandre Pretzel, tudo bem? Tudo bem, meu caro André. Se nós formos fazer uma SAF aqui no podcast, eu entro com o conteúdo, porque o investimento não vai ser meu. Só isso que eu posso dizer, viu, meu caro André? Sempre uma honra e uma satisfação. Espero que você me dê espaço hoje, num equilíbrio de conteúdo com o nosso outro participante. Não, hoje a discussão não será só financeira, Pretzel, fique tranquilo. E aí, milionário Nicola, como está? Eu fiquei na dúvida agora, o Pretzel te acusou de não dar espaço pra ele, é isso? Logo de cara? Já começamos assim? Já Não, isso começa. não foi uma acusação, isso foi apenas um lembrete de um equilíbrio de participações. Porque com o Matheus... Mas então, peraí, você geralmente tá é se 2 rebelando por 1. em relação à apresentação do apresentador, é isso? É que com o Matheus, de vez em quando, é equilibrado, viu? Chama um e chama outro, ou é 2 por 1 para mim. Né? Com o André, geralmente é 1-3. Né? Aí fica complicado. Complicada, né? O Pretzel tá fazendo tipo aquela reclamação preventiva de árbitro, sabe? Você já reclama, eu não quero esse árbitro aqui, não quero esse... O Pretzel tá virando o Felipão, cara, é só reclama, mas tudo bem, bora lá, vai, vamos nos divertir, vai. Bom, lembrando que você pode ouvir o Segunda Bola no seu agregador de podcasts favorito, estamos aí em tudo, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music e muitos outros. Além disso, você pode nos assistir no YouTube, no canal do Yahoo Esportes, e nós temos cortes dessas conversas no site do Yahoo Esportes, vai lá conferir. E hoje a nossa grande discussão é sobre a 777 Partners, ou seria 777 Partners. Aqui a gente já está chamando de 777. Os sócios do Vasco aprovaram em uma Assembleia Geral neste domingo a venda de 70% da SAF do Vasco para a 777 Partners. Os outros 30% continuam com o Vasco. Deu mais ou menos, foram 3.800 votos a favor e 900 contra, ficou um 80-20 aí para o sim. E com a venda, né, a promessa de um investimento, a promessa não, é o que vai estar em contrato. Nos próximos anos, a SAF deve investir 700 milhões de reais, a 777 deve investir 700 milhões de reais no time, e assumir a dívida do Vasco, que hoje é de 700 milhões de reais. Lembrando que uma parte desse dinheiro já foi dado para o Vasco já usou 70 milhões de reais e ainda deve injetar mais 120 milhões neste ano de 2022. E o valor vai ser usado para contratações ainda nessa janela, mas é mais provável que seja em dezembro, para pagar as folhas salariais, para pagar contratações, né? Óbvio que vão vir na próxima temporada, e também ampliação e modernização dos 2 CTs do Vasco. A partir de 2027, o investimento dependerá do desempenho esportivo, ou seja, esses 700 milhões têm que ser investidos antes de 2027. Depois vai ter um investimento mínimo, porém, o que está em contrato é sempre entre os 5 maiores orçamentos do país. A empresa tem que manter o Vasco entre os 5 maiores orçamentos do país. Pretzel, antes de passar a bola para vocês, a última explicação é da gestão da SAF. Tem um conselho de administração e um conselho fiscal. Conselho de administração formado por 7 membros, sendo 5 da 777 e 2 do Vasco. E o conselho fiscal com 3 pessoas, sendo 1 do Vasco e 2 da 777. Pretzel, o acordo foi bom para o Vasco no fim das contas? Olha, André, primeiro eu quero dizer que o Vasco é gigante. O Vasco é um gigante do futebol sul-americano. O Vasco não pode
Está disputando a Série B pela 5ª vez, né? Depois de 4 quedas e 1 ano sem conseguir subir imediatamente. Então, primeiro que é constrangedor ver o Vasco nessa situação, ponto. Segundo, é muito bom ver alguém que queira investir no Vasco, que já botou 170 milhões para dívidas urgentes e vai escalonar esses valores que tu colocaste aí muito bem, né, a partir dessa temporada. O Vasco tem que subir, né? Com SAF ou sem SAF, a primeira coisa que o Vasco tem que fazer é estar na primeira divisão em 2023. Hoje o Vasco, nesse momento que nós estamos aqui, está 6 pontos à frente do Londrina. O Vasco é o 4º, o Londrina é o 5º colocado. O Vasco já esteve, eu acho, melhor situado. Já esteve em 2º lugar, está em 4º agora. O Maurício Souza não foi uma boa escolha, né? Foi uma escolha meio aleatória, assim, de um técnico que trabalha com jovens, mas ele foi engolido pelo processo. Então, o Vasco está sem técnico agora. Está lá o Emílio Faro, está lá ajudando o Vasco. O Vasco empatou com a Chape na estreia do Alex Teixeira, né? Não foi um jogo fácil. Então ainda tem um caminho para o Vasco subir. Então a prioridade qual é? Subir, porque não adianta também você ter um aporte e o Vasco ficar na 2ª divisão mais um ano, cara. Seria a 6ª participação, aí seria realmente algo absurdo, algo muito ruim. Ponto. Então, do ponto de vista esportivo, o Vasco tem que estar na 1ª divisão no ano que vem. Com esses investimentos, o Vasco voltará a ser disputante, a ser protagonista da Série A, ou disputante. Protagonista talvez um pouco forte, mas disputante em condições boas, coisas que não conseguiu recentemente. A última vez que o Vasco caiu, vocês lembram? O Vasco chegou a liderar o campeonato, né, por 10 rodadas, chegou a estar na liderança, e o pessoal ficava, olha o Vascão e tal, e depois caiu na realidade e acabou rebaixado. Só muito assim, eu fico com um ponto de interrogação, porque o Vasco nas últimas 4 eleições, todas as eleições ficaram subjúdice, né? Foi um negócio assim impressionante. Então a eleição no Vasco era sempre uma confusão. Neste processo eleitoral anterior, para mim, por tudo que eu vi, quem ganhou a eleição foi o Luiz Roberto Levinciano, né, que ganhou a eleição na urna. Depois, aí, para mim, houve um golpe, até com participações de juízes, de desembargadores, a favor dessa chapa que está no comando, do Jorge Salgado. Então, olhando e já conversando com alguns vascaínos também, eu ainda vou esperar para ver. Claro que o aporte é muito bom. O Vasco precisaria do investidor, senão se tornaria insustentável com todas as dívidas que tem. Ponto. Agora, o valor de 700 milhões por todo investimento, sinceramente, pelo tamanho do Vasco, é como disse o Mário Celso Petralha, é muito pouco, né? Então é mais uma urgência, é mais um desespero para que o Vasco consiga respirar a curto prazo. E depois, tomara que com resultados esportivos e com a força da sua torcida, as coisas deem certo. Mas eu vou ficar que nem São Tomé, que eu gosto de citar, viu, André? Quero ver para crer esse início de parceria no Vasco da Gama. E aí, Nicola, o que você achou desse acordo? Ele foi bom para o Vasco? A gente tem que usar como parâmetro aquilo que já foi feito com relação à SAF no futebol brasileiro. As operações de compra do Botafogo e do Cruzeiro foram parecidas com promessa de investimentos de 400 milhões de reais por 90% das ações. O Vasco está sendo adquirido por 700 milhões de reais, que equivalem a 70% das ações. Então o Vasco está sendo comprado quase pelo dobro na comparação a Botafogo e Cruzeiro e por um percentual menor de ações. Isso tem muito a ver com o fato de o Vasco ser a 5ª maior torcida do futebol brasileiro. Em termos de dívidas, também são dívidas menores que as de Botafogo e de Cruzeiro, né? Isso também deve ajudar na explicação de uma negociação que é, do ponto de vista técnico, financeiro, melhor. E então, diante desse cenário, mas tu acha que o Vasco só vale R$1 bilhão? É isso? Hoje é a realidade. Você mesmo descreveu... Tu acha que o Vasco só vale R$1 bilhão hoje pela realidade do que é o Vasco, pela força da sua torcida e pelo poder de consumo? Hoje o Vasco, por conta de inúmeras administrações desastrosas, por causa de várias eleições extremamente, não foram polêmicas, de cartas marcadas, de complôs, de conchavos, por causa dos homens que comandaram o Vasco, hoje o Vasco não vale mais do que isso. Infelizmente não vale. E é o mercado que dita as regras. Certamente o Vasco procurou inúmeros outros parceiros, tentou conversar com o máximo de investidores possíveis e foi essa a proposta que apareceu. O Vasco é gigante, o Vasco tem uma torcida que recentemente bancou a construção do centro de treinamento, uma torcida que já fez do Vasco ter 150 mil sócios torcedores, uma torcida que inclusive bancou outro dia uma estátua para o Roberto Dinamite, para vocês verem a situação em que o Vasco se encontrou, de ter de recorrer à torcida para bancar o busto do maior ídolo da história do clube. Se o Vasco não aceita essa SAF,
se o Vasco não se transforma numa sociedade anônima do futebol, era um Vasco que continuaria vendo a sua dívida aumentar e continuaria nesse processo de ioiô. Primeira divisão, segunda, primeira, segunda, primeira. Com a mudança, com a chegada de um investidor com experiência internacional, embora as experiências à frente do Genoa não sejam as mais bem-sucedidas, eu imagino que o Vasco tenha um enorme acréscimo, uma evolução considerável, não só pela grana, mas pelos processos de profissionalização. O Vasco e a maioria dos clubes brasileiros são dirigidos de forma extremamente amadora, são comandados por pessoas que não têm nenhuma noção do futebol. E as outras pastas dentro dos departamentos são também tocadas por gente que tem mais poder político, gente que tem mais influência em relação a sócios. Era dessa maneira que os clubes brasileiros... É dessa maneira que os clubes brasileiros são tocados. Com uma administração séria, com um aporte de 120 milhões de reais, eu não tenho a menor dúvida de que o Vasco vai melhorar, o Vasco vai crescer e o torcedor vai ver o Vasco ressurgir, recuperando bastante daquilo que já construiu. E, Preto, até pegando o gancho nisso, você via outra saída para o Vasco? O Vasco poderia, pelas próprias pernas, sair do buraco? Talvez sim, com administrações corretas e profissionais, pensando no clube. Do jeito que está o processo, e por tudo isso que eu e Nicola citamos, dessas eleições bem nebulosas, né, todas indo para a justiça, praticamente nas últimas 4, inclusive nada contra o falecido Eurico Miranda, mas aquela eleição, lembra, ele sempre desfilando, né, impedindo algum tipo de coisa, alguns caras abraçados nele, quer dizer, aquilo ali muito, parecia que tinha um capo ali, né, capo tutti de capo ali, né, um dono do Vasco da Gama, quando o Vasco nunca teve dono. Então, assim, eu acho que a curto prazo seria difícil o Vasco arrumar uma solução, a curto prazo, porque por causa dessas administrações nebulosas, por um passivo trabalhista gigantesco, né, porque o Vasco estava como o Flamengo de antigamente, né. Quando o Vampeta dizia, o Flamengo finge que me paga, eu finge que jogo, depois passou a ser o Vasco, a recuperação do Flamengo. Então ficou um negócio realmente constrangedor, e a torcida do Vasco sentindo bastante isso, né? A gente recebe muita mensagem de vascaíno, eu acho que o Nicola recebe também, quando faz os seus vídeos lá também, quando a gente fala do Vasco, e tem muita revolta com essa gestão atual, né? Muita gente imagina que foi dado um golpe, porque todo mundo esperava um projeto que, pelo menos no papel, e até entrevistei ele, que é o Levenciano, que fosse numa gestão muito mais profissional, numa gestão de reforma e numa gestão de ganhos rápidos para o Vasco da Gama, com a presença de investidores e também com a remodelação do estádio de São Januário. O Vasco tem a sua casa própria, essa é uma vantagem, né, perante outros clubes. Mas jogar ali, no meio da barreira do Vasco, ali tem que fazer alguma coisa para deixar a arena, né, para transformar São Januário numa arena sustentável e rentável também. Mas, assim, da tua pergunta, se não fosse uma SAF, eu acho que o Vasco teria enormes dificuldades de renascer, não, porque o Vasco vai ser grande sempre, mas de se manter, pelo menos, brigando de igual para igual com os seus principais concorrentes. E nós vamos falar mais no fim sobre o estádio, né? O que fazer com os estádios. Eu ponho no plural porque o Vasco não joga apenas em um. Mas antes, eu queria focar na 777 Partners. Esta holding, Nicola, ela foi fundada em 2015 e tem como principal foco reerguer grandes empresas que estão em situação financeira delicada. É isso que está descrito ali. Atualmente, a companhia possui 9 bilhões de dólares em ativos, cerca de 48 bilhões de reais, em mais de 50 negócios espalhados pelo mundo. No futebol, é dona do Genoa, da Itália, do Standard Liège, da Bélgica, e do Red Star, da terceira divisão francesa. Além disso, tem uma porcentagem do Sevilha. A 777, Nicola, passa alguma confiança para você? Eles não podem vender daqui a um tempo para outro grupo e o Vasco vai para o buraco? Então, mas essa é uma possibilidade que existe em qualquer clube. Outro dia contei aqui no blog que o Ronaldo Fenômeno, que comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais, referente a 90% das ações, foi procurado por um grupo de investidores brasileiros. É um grupo que já teve participação no futebol, inclusive é credor de 300 milhões do mais de 1 bilhão de dívida que o Cruzeiro tem. Esse grupo de investidores procurou o Ronaldo para perguntar se o Ronaldo não topava vender parte de suas ações, porque esse grupo gostaria de participar na cogestão do futebol. O Ronaldo disse que a única alternativa viável nesse momento seria dele vender 10% das ações dele
Ou seja, não permitir que esse grupo tivesse qualquer poder de decisão. E além disso, pelos 10% das ações, ele queria 110 milhões de reais. Quando ele comprou por 44 milhões, é entender que em menos de um ano, à frente do clube, as ações já teriam se valorizado em quase 3 vezes. A gente precisa entender que os investidores, aqueles que estão comprando os clubes de futebol, eles estão enxergando também como um negócio. E se existirem propostas boas, esses negócios vão ser feitos. Sobre a 777 e a gestão, tem um ponto positivo e um ponto não tão positivo. O positivo é que são pessoas que já estão no meio do futebol, já conhecem o futebol. E isso acho que agrega, isso acho que ajuda. Você vender o seu clube com as suas cores, com a sua tradição, com o seu mascote, com a sua torcida para alguém não ligado ao futebol, pode gerar uma série de situações complexas no começo. Então, tem esse ponto positivo. O negativo é de que não é, né, a gente não vê, por exemplo, à frente do Genoa, uma baita administração, um clube que seja considerado um clube modelo. Então, eu entendo que dentre as possibilidades, diante dessa oferta de 700 milhões de reais, e aí tem um outro ponto, né? Eu acho mais simples fazer sucesso no Brasil do que em outros países, especialmente na Europa. Primeiro porque esse dinheiro que vem de fora, esse é um dinheiro que faz com que esse clube mude de patamar de forma rápida. O segundo ponto, os nossos processos profissionais são muito distantes. A gente vive na era do amadorismo. Então, esse choque de gestão, esse choque de realidade pode garantir mudanças radicais de maneira muito rápida, como a gente assistiu no Cruzeiro, por exemplo. Certo. E você concorda com isso, Preto? Você acha que a 777 era uma boa opção para o Vasco ou ele deveria ter procurado mais? Olha, pelo portfólio dela, ela tá no futebol, né? Não é de repente uma empresa que só vive, por exemplo, no entretenimento e que tá arriscando no futebol. Você ter participação do Sevilha é sinal que você é forte. O Sevilha hoje, em termos de organização e até de força, é maior que o Vasco. Entenda o que eu tô dizendo. A torcida do Vasco é maior que a do Sevilha. Mas o Sevilha joga a Champions League. O Sevilha ganhou a Europa League aí 3 vezes consecutivas. O Sevilha está toda hora brigando com o Real Madrid, com o Barcelona, no G4 espanhol. Quer dizer, você ser investidor desse clube hoje mostra que você tem pelo menos um cartão de visitas interessante. O Genoa caiu para a segunda divisão da Itália, né? Um clube de muita tradição, mas caiu. Se eu não estou enganado, o Hernani joga lá, inclusive, que estaria nos planos do Palmeiras, o Hernani, aquele jogador que atua no Atlético Paranaense. Ele teve emprestado, ele é do Parma e teve emprestado, né? Teve emprestado pro Genoa, né? Eu fiz o campeonato italiano com ele no Parma, não jogou bem. Longe daquele Hernani que a gente viu aqui no Brasil, mas eu só estou fazendo essa citação. Qual é o outro time que tu falasse aí, além do Genoa? Tá no... Standard Liège. O Standard Liège foi gigante na Bélgica, foi grande na Bélgica. O Vasco é muito maior que o Standard Liège, né? Antes, na minha época, na década de 70 e início de 80, os grandes da Bélgica, Anderlecht e Standard Liège, né? Hoje são Bruges e o próprio Anderlecht ainda se mantém. E o Genk, mas o Standard Liège perdeu muito espaço. Mas ainda assim é um clube de tradição na Bélgica. Então é o seguinte, os caras não são aventureiros, ao que me parece. Você estar do Sevilha já mostra pelo menos uma ideia interessante de investimento. Agora, poderia ter feito mais pesquisa? Eu acho que sim. Porque aqui no Brasil, inclusive o Marcelo Petralha falou sobre isso, esses valores que estão sendo colocados no mercado, que ele acha barato, é muito mais por urgência do que por gestão, né? Então você está apavorado, você precisa faturar rapidamente para pagar contas, para pagar dívidas, e aí você fecha daqui a pouco por qualquer preço. Mas assim, eu acho que, vamos lá, vamos esperar para ver, porque tudo no Brasil eu gosto de esperar para ver. Eu acho que, viu, Nicola, a grande falcatrua contra um investidor no Brasil foi o caso Neymar. Santos, Neymar e Diz, né? Essa foi a maior falcatrua da história do futebol brasileiro. Porque o que o Santos e o Neymar fizeram? Acertaram com o Barcelona e deixaram a Diz de fora quando a Diz tinha o principal percentual dos direitos econômicos do jogador, né? Então, assim, os clubes brasileiros, eles são muito rápidos, né, André? Eu te quero como investidor, mas na hora de eu te devolver a fatia, te devolver a grana, aí a situação, ela muda de figura, né? Eu já vi alguns casos aí de pessoal reclamando. Então, vou aguardar para ver, mas é claro que quando é uma instituição estrangeira, até prova em contrário, a gente dá um crédito maior. Só uma parte rapidinho, Carboni, antes de você colocar o próximo tema. A gente já citou o Atlético por 2 vezes, né? E o Petralha, que tá
tá chateado com os valores negociados. Por que ele fica bravo? Porque é esse o parâmetro que passa a ser usado pelos possíveis próximos investidores, né? Como é que eu vou pagar 3 bilhões de reais no Atlético Paranaense se clubes com mais tradição e com mais torcida foram vendidos por bem menos, né? Só que o Atlético Paranaense se encontra num status completamente diferente. Exato. É um dos poucos clubes absolutamente Exato. saudáveis. Ele não precisa aceitar a primeira proposta. E aí um exemplo bem básico dessa discrepância das situações. O Atlético Paranaense depositou em juízo 24 milhões de reais, ou seja, depositou à vista 24 milhões para aquisição de um jogador de só 17 anos de idade, o Vitor Roque, que nesse final de semana marcou 2 gols e foi a grande sensação da vitória do Furacão contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Sabe quantos clubes teriam hoje capacidade de depositar 24 milhões de reais à vista? O Flamengo certamente, o Atlético Paranaense certamente e o Palmeiras com a ajuda de antecipações. Recentemente o Palmeiras precisou gastar 25 milhões de reais para fazer a aquisição da primeira parcela da compra do Flaco Lopes e antecipou essa grana da patrocinadora da Crefisa, que seria paga no ano que vem. O Palmeiras, por conta de um descompasso no fluxo de caixa, precisou antecipar essa grana do ano que vem. Todos os outros clubes brasileiros não teriam capacidade de fazer um aporte de 24 milhões da noite por dia. E o Atlético Paranaense se encontra nessa situação, mesmo não sendo tão popular, mesmo não tendo tanta história, é um clube muito bem estruturado, extremamente saudável. As contratações do Vasco, quando nós pensamos para o fim do ano com o Vasco subindo, né, considerando que o Vasco suba, elas ficam naturalmente mais caras quando você sabe quanto que o clube tem em caixa para gastar. Isso prejudica muito o Vasco ou tanto faz, já que não estamos no mercado mais aquecido de transferências do mundo, já que estamos no Brasil e qualquer dinheiro aqui daria para comprar bons jogadores? Eu acho que quando existe uma publicidade muito grande, isso vira uma grande novidade, as pessoas olham, né? Olha lá, o Vasco está com dinheiro. Então, um jogador que custa 2 milhões de reais, talvez para o Vasco ele valha 3 milhões e meio, né? O clube peça um pouco mais, porque sabe que ali tem dinheiro para ser investido. E acho que com o Botafogo foi assim. Eu acho que a contratação do Patrick de Paula, por exemplo, foi um achado para o Palmeiras, que queria se livrar do jogador, e o Botafogo apareceu ali para fazer uma contratação por um valor até, de repente, acima do que o Patrick de Paula valia naquele momento. Acho que pro Tietê também, né? O São Paulo louco para negociá-lo também, estava emprestado ao Atlético Mineiro, apareceu o Botafogo e vendeu também, porque então eu acho que é absolutamente natural, né? O preço pro Vasco ele vai subir, sem dúvida nenhuma, dependendo dos jogadores. Né? Só queria fazer uma menção ao Figueiredo, ao Andrei Santos e ao Riquelme, né? 3 revelações do Vasco, jogadores muito interessantes, que eu acho que os investidores aí vão ter lucro com esses atletas. E tem um novo também, Nicolau, você lembra o nome dele? Começa com a letra E, tem 17 anos agora, apareceu muito bem, é um nome até diferente, Edil alguma coisa. Egmar, acabou de ser comprado. Egnaldo, bom jogador também, tem 17 anos só, e parece ser também como é que eu posso dizer, uma característica diferente dos outros, né? Um jogador muito forte, mas de boa velocidade também, então é mais um. Egnaldo, mais um aí para a SAF do Vasco também dar uma olhada. Você acha, Nicola, que essa publicidade do orçamento prejudica o Vasco? Atrapalha. Você quer um exemplo claro? É o Botafogo. O Botafogo tá penando para conseguir contratar jogadores, mesmo com o John Textor disposto a colocar bastante dinheiro. Porque, é pro Botafogo? Beleza, então eu sei que tem um Textor por trás, eu vou cobrar mais, eu vou pedir mais, não tenho a menor dúvida. Acho que é difícil, acho que essa publicidade acaba atrapalhando. O Egnaldo que o Pretzel citou é muito bom jogador. O Andrei Santos é candidato a jogador de seleção brasileira, já tinha no início do ano proposta do Barcelona. Então, assim, só para explicar para as pessoas, a consolidação, a aprovação da venda do Vasco para a SAF, da venda da SAF do Vasco para 777 se deu na noite de domingo, né? Existe um prazo de 10 a 15 dias para que as questões burocráticas sejam resolvidas. Por exemplo, ligadas às juntas comerciais, abertura de conta, depois o repasse dos ativos, dos atletas, os contratos, publicidades, tudo isso vai para dentro da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco, que é comandada em 70% pela 777. Então existe um prazo de 10 a 15 dias para que, de fato, a 777 assuma de forma integral. Durante esse período vai haver uma cogestão com o pessoal da 777 tomando as decisões e o Vasco participando. Nessa segunda-feira, as primeiras providências, os primeiros anúncios tomados foram dos 2 novos homens que vão comandar o Vasco.
O Luiz Melo, que já foi CEO do Vasco, foi anunciado como o novo CEO da SAF do Vasco, e vai ter o Paulo Brax, essa nem é uma novidade, como diretor executivo de futebol, executivo que já passou pelo Internacional sem sucesso algum e pelo América Mineiro com algum sucesso. São os 2 primeiros, entre aspas, reforços do Vasco. Cruz Maltino que vai ter uma semana para conseguir reforços. A janela de inscrições no futebol brasileiro para os times das séries A e B se encerra no dia 15 de agosto. O Vasco nem vai ter, de fato, sido passado para 7-7 de maneira definitiva, como eu contei agora há pouco, mas existe esse prazo de uma semana para trazer reforços e também para montar a comissão. A comissão técnica não precisa ser montada agora, né? Mas existe essa vontade, essa necessidade de fechar o mais rápido possível. Mas tu ouve o Paulo Brax falar, parece que tu tá vendo o inventor do futebol falar. Ele e o Alexandre Pássaro, são os caras que inventaram o futebol. Os dois parecem que descobriram o futebol no Brasil, viu? Pretzel, a comparação com o Flamengo é outra coisa que pode atrapalhar o Vasco. Sabemos que, por mais que nós, analistas, estejamos falando que esse negócio do Vasco é sensacional e esses 700 milhões são sensacionais, o Flamengo tem hoje um nível financeiro muito superior, e superior inclusive a este. Você acha que o torcedor está esperando competitividade com o Flamengo e isso atrapalha a gestão da SAF? Você sempre se baseia pelo rival, né? Eu venho de um mercado, por exemplo, onde um não vive sem o outro. Então o Grêmio e o Inter se copiam nas coisas boas e de vez em quando nas ruins também. É um negócio até impressionante. Eu acho que o Vasco sempre olha para o Flamengo, né? Só que a distância aumentou. Me perdoem os vascaínos. Hoje o Flamengo está aqui, ó. O Flamengo está aqui em relação ao Vasco hoje. Vasco... Nunca existiu uma distância tão grande, Pretzel, na história dos clubes. Nunca, exatamente. Olha aqui, antes assim, na década de 70, década de 80, tá? Primeiro clássico principal do Rio era o Fla-Flu. Mudou com o Vasco a partir da década de 70, e aí o Vasco e o Flamengo transformaram o clássico no clássico dos milhões. Maracanã lotado, dividido, Zico de um lado, Roberto Dinamite de outro. Olha o Pretzel saudosista. Não, a gente tem que lembrar da história, porque a história é que fez os clubes também. E aí você tinha o clássico dos milhões no Maracanã. O Brasil parava para ver Flamengo e Vasco. E não é nenhum exagero. Hoje o Brasil para ver Flamengo e Palmeiras, para ver Palmeiras e Corinthians, né? Para ver um Grenal decisivo, para ver um São Paulo e Corinthians, certo? Agora, o Vasco ficou muito para trás. E essas quedas, 4 quedas para a segunda divisão, e sem acesso ano passado, disputando a segunda divisão pela 5ª vez, como é que você não diminui o teu tamanho? Claro que diminui. E perante o teu rival, que é superior hoje, ele é muito superior. Ele é muito superior em gestão, em arrecadação, em organização e em elenco. Ele é muito superior. Em dirigentes, talvez não seja muito, né? Porque Marcos Braz até a página 2. Então, eu acho que o Vasco tem que correr atrás do Flamengo. Essa que é a realidade. Os palmeirenses ficam bravos comigo, corintianos também, mas para mim o Flamengo é o maior clube do Brasil. E prova com isso, com arrecadações, né? Com vendas, com compras, com patrocínio, com direito de TV, com mídia. Então, para mim, o Flamengo é o maior clube do Brasil e o Vasco precisa diminuir essa distância, que nesse momento é a maior da história. Você concorda com isso, Nicola? O Flamengo sendo tão grande em tamanho e financeiramente atrapalha o Vasco na SAF? Assim como atrapalha o Botafogo. O Textor chegou a dizer... quando assumiu o Botafogo, que nunca mais se veria uma hegemonia tão grande do Flamengo. É muito difícil falar isso, porque ainda que a 777 tenha prometido fazer do Vasco um dos 6 ou 5 principais orçamentos do Brasil. 5. É o Grupo City com o Bahia, que pretende transformar o Bahia em um dos 6 primeiros clubes do futebol brasileiro. Né? Mas é difícil você se colocar nessa lista, né? E especialmente concorrer contra o Flamengo, que é, quer queira, quer não, o principal clube do Brasil hoje. O Flamengo, depois de uma tempestade perfeita que uniu o grupo do Eduardo Bandeira de Melo, fazendo algo que não era praticável no futebol brasileiro, né? Vou abrir mão dos títulos, vou ser criticado, vou ser cornetado, até por rubro-negros formadores de opinião, que até hoje não se convenceram de que o Eduardo Bandeira de Melo teve um papel fundamental na história do clube, de transformação de um clube que tinha a fama de mal pagador, aquela história de os caras fingem que pagam e eu finjo que jogo. Esse clube que tinha essa fama se transformou num clube saneado, num clube com as despesas controladas, com as dívidas resolvidas,
todas jogadas para longos prazos, e com tudo isso bem ajustado, com categorias de base sendo capazes de revelar jogadores e garantir muitos milhões de reais, é um clube que bate sistematicamente R$ 1 bilhão de receita por ano. O Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro estima bater 800 milhões de reais, não vai conseguir, e esses 800 milhões tinham quase metade da grana vinda do shopping. Agora, o Corinthians Nicola, no ano passado teve a receita recorde com 500 milhões de reais. Olha a diferença que a gente está tendo entre esses clubes. só para aproveitar uma parte, desculpa a interrupção, imagina se o Flamengo fosse bem gerido com esse nível de orçamento. Imaginem, era para ser o Manchester United brasileiro. Não é por incompetência e vaidade dos seus dirigentes e conselheiros. Por isso, que se fosse um clube europeu, com gestão europeia, o Flamengo desfilaria no Brasil. Desfilaria em termos de finanças e gestão. Um parêntese aqui, né, Pretzel? Eu sei que assim, o episódio é sobre o Vasco e não sobre o Flamengo, mas me assusta a quantidade de contratações que o Flamengo faz. E assim, claro. Ninguém pode falar que essas contratações são ruins, porque eles são jogadores caros, mas teoricamente eles vão resolver o problema, né? Você tem Vidal e Cebolinha no banco de reservas. Isso, você pode ter um time com alguém como o Oscar, que já foi o jogador mais bem pago no mundo, no banco de reservas. E aí só uma parte, isso talvez até renda um bom podcast pra gente. Uma das novas discussões entre torcedores é o fair play financeiro, né? E aí tem muita gente imaginando que o fair play financeiro chegaria para frear contratações no Flamengo, quando na verdade, se o fair play financeiro vier, talvez ele torne ainda mais distante o Flamengo dos demais, porque o fair play financeiro não vai fazer nem cócega no Flamengo. Exatamente. O Flamengo é capaz de contratar esses caras e ter uma folha superior a 30 milhões de reais por mês, mas com salários em dia, com as contas em dia. Quem faz contratações apostando em títulos, que se não vierem vão quebrar o clube, não é o Flamengo. Então esse ponto do fair play financeiro é outro ponto que ele é muito mal interpretado pelas pessoas. O que é o fair play financeiro? É um mecanismo que pretende fiscalizar os clubes, para que os clubes só possam gastar aquilo que eles de fato são capazes de arrecadar, e não ficar contando com o ovo no coisa da galinha. Sim. Agora, André, você que fala da gestão, você tem razão nas contratações, mas são 6 técnicos nessa gestão aí, hein? Sim, que ainda não foi reeleita, vai ser reeleita com o Rodolfo Landim, ainda não foi. Vai ser, né? O Landim vai ganhar a eleição de novo. 6 treinadores, é isso que eu digo. Imagina se fossem bem geridos, né? Imagina. E sabe que a gente falou de uns capítulos atrás, né? Uns episódios atrás, sobre o time do Flamengo ser mimado, né? E depois eu fiquei pensando, refletindo sobre isso. E vocês percebem que, obviamente, vocês têm um pouco mais de idade que eu, vocês já viveram uma outra época também. Mas desde que eu me conheço por gente que vem do futebol da década de 90 em diante, a tônica sempre foi: o time é campeão, ele se desmancha. O time é campeão, todo mundo é vendido, todo mundo vai embora. Depois de 99 foi assim. Depois de 96, Calei Bosman, enfim, todo mundo vai embora. E a gente nunca lidou com essa história de jogador mimado, porque ele simplesmente ia embora. O destaque, o Gabigol, por exemplo, vai embora, não vai ficar aqui. E com esses times com muito dinheiro hoje, especialmente Flamengo, Palmeiras e Galo, eles acabam mantendo o elenco muito tempo, por muitos anos. E a gente acaba tendo que lidar com esse negócio que hoje a gente só vê na Europa, né? No Real Madrid, enfim, quase todos os times da Europa, né? Mas esses times de muito orçamento, realmente, se ele tem um jogador daquele nível, que é top para aquele nível e não vai para outro, acaba tendo que lidar com isso, né? Mas eu acho que seria interessante renovar sempre pelo menos 10% do elenco, mesmo ganhando, certo? Porque tu oxigena e tu tira a acomodação dos caras. Hoje o Atlético Mineiro, né? Ganhou tudo num ano. A gente falou que ia ser muito difícil repetir isso. Você vê o time do Atlético jogando hoje, os caras estão com um barrigão cheio. Teve que chegar o Cuca lá para dar um calor nos caras. Então é o seguinte... a mentalidade é diferente, Pretzel. A mentalidade do jogador na Europa, em relação à hegemonia, é diferente. Aqui os caras, eles se acostumam com pouco. Ganha essa temporada e eu tô tranquilo. É isso aí. Mas esse é um fenômeno novo, mesmo como diagnosticou o Carbone, né? Porque antigamente você ganhava e vendia todo mundo, ou quase todo mundo. Você mandava o cara pra China, pra Europa. Hoje, e especialmente no caso do Flamengo, eu sei que a SAF é a SAF do Vasco, mas só para fechar sobre o Flamengo,
aconteceu no Flamengo de os protagonistas desse Flamengo já terem uma idade e já terem tido alguns deles experiências mal sucedidas na Europa que tornam meio inviáveis as saídas deles, né? Gabigol, por mais que faça sucesso aqui, não recebe grandes propostas. Eu contei que a única oferta melhorzinha que apareceu foi uma oferta de 10 milhões de euros de empréstimo com mais 20 milhões de euros de compra, mas se atingissem algumas metas. O Pedro já bateu lá e voltou. O Arrascaeta é considerado um jogador relativamente velho para o futebol europeu, pelo menos para os grandes clubes da Europa. O Bruno Henrique já esteve por lá e voltou. Então, o Everton Ribeiro é veterano. Então, esses caras que são os protagonistas do principal time do Brasil, eles não têm tanto mercado por lá. Então, eles devem ter um caminho bastante grande por aqui. Jesus deu uma mão agora, né? Comprando o Ilharão e Gustavo Henrique, que foram 2 boas negociações para o Flamengo. Sim. E para fechar esse exemplo do Nicola, o Scarpa, que é o provável bola de ouro do Brasileirão, vai sair de graça. Vai sair de graça. Nottingham Forest. Vai para o Nottingham Forest. E quando você sai de graça, você amplia o leque, né? Você tem muito clube bom te querendo, porque afinal você não vai custar nada. Sim. E mesmo assim ele vai pro Nottingham Forest, né? Foram Almeria, os interessados. O Almeria, quando estava na segunda divisão, ele quase foi por muito pouco para falar a verdade, foi porque o Almeria na última hora recuou. O fair play financeiro impedia de contratá-lo. O Scarpa estava praticamente vendido antes de fazer esse sucesso todo, né? Agora com esse sucesso todo, o que ele conseguiu foi jogar no Nottingham Forest, que provavelmente vai passar a Premier League inteira brigando na parte de baixo da tabela para não cair. Estreou com derrota 2-0 pro Newcastle, mas é um time de muita tradição na Inglaterra, já foi campeão da Champions, inclusive. Eu fico pensando se ele não poderia ter arranjado um clube médio, na Itália ou na Espanha, um Betis da vida. Mas tu prefere jogar no Palermo ou no Nottingham Forest? Mas o Palermo não é médio, né, Pretzel? Eu tô falando uma então Fiorentina. Tu prefere jogar na Fiorentina ou no Nottingham Forest? Na Fiorentina, sem dúvida. Será, Carbone? Será, Carbone? Que o problema, Pretzel, é que ele não vai nem jogar uma temporada inteira na Premier League, né? A tendência é que ele jogue meia temporada na Premier League. Se a pergunta do Carbone fosse, você prefere jogar uma temporada inteira na Premier League, no Nottingham Forest, ou uma temporada inteira num time médio da Itália, eu diria que eu ia jogar na Premier League. O problema é jogar meia temporada. E aí, se aconteceu o que a gente imagina de o Nottingham Forest passar o tempo inteiro brigando para não cair, numa dessa ele vai para lá com o time já praticamente rebaixado, aquelas coisas que o time vira o primeiro turno com 10 pontos de desvantagem, enfim, mas o grande ponto é, os nossos mais talentosos, os caras que são craques por aqui, dependendo da idade, eles são olhados com enorme desconfiança lá fora. Acho que o principal ponto é que ele vai estar na principal liga numa vitrine gigantesca, que se ele for bom em 4, 5 meses, ele vai chamar muita atenção, né? Isso é verdade. E para encaminhar a nossa discussão para o fim, a última pergunta que eu tenho para vocês aqui é sobre o estádio. O Vasco sabe, e eu digo já pegando o exemplo do Botafogo, John Textor não gosta do Newton Santos. Ele não gosta daquele estádio, ele quer jogar em outro lugar, ele quer construir um novo estádio no futuro. Já deu para perceber que ele não gosta daquele acordo. A pista atlética, né? A frase que ele usou, estádio com pista atlética não dá. Pô. Então, o estádio olímpico da Inglaterra tem pista atlética, não tem do West Ham? Ou tiraram? Tem pista atlética. E mesmo se tenham tirado, né, Preto? O espaço está lá, né? Não foi construída uma arquibancada ali. O Vasco SAF deveria brigar para jogar no Maracanã, deveria jogar sempre em São Januário, deveria construir um outro estádio em outro lugar, ou deveria reformar em São Januário. Que você acha, Nicola? Eu acho que deveria fazer uma reforma profunda em São Januário. Está nos planos da 777. O estádio passou a ter um papel extremamente importante na nova realidade dos clubes de futebol no Brasil e no mundo. É um polo gerador de receita, é um fator de desequilíbrio dentro de campo. Só que para isso você precisa ter estádios adaptados à nova realidade. São Januário nunca vai conseguir ser confortável como as novas arenas exigem. E se você não tiver um estádio confortável, você não pode pedir o valor do ingresso que hoje se pratica. Segundo ponto, os camarotes, que são uma enorme fonte de receita. O São Januário, por mais que você faça adaptações, você não vai conseguir instalar camarotes em quantidade suficiente para tornar essa operação rentável. As cativas, estacionamento,
polos geradores de receita para fora de dia de jogos, com restaurantes, tudo isso vai depender de uma ampla reforma. Eu acho que a história do Vasco nunca vai ser apagada em São Januário, mas a reconstrução de São Januário seria peça fundamental para um clube que quer se tornar um clube diferente. E sobre o Newton Santos, eu concordo com o Textor. Eu acho que a pista de atletismo torna a torcida extremamente distante do estádio. E eu consigo compreender o que ele diz. Pretzel, diante do que o Nicola me falou, né, que a 777 já tem um plano, eu fico em pânico com a possibilidade do Maracanã ser um elefante branco. Porque Olha, eu aceitaria qualquer estádio virar um elefante branco, menos o Maracanã. O que você acha que o Vasco deveria fazer, Pretzel? Primeiro que o borderô do Maracanã, né, Nossa Senhora, né? As despesas são muito grandes para você ter lucro no Maracanã. O Flamengo quer construir o seu estádio. O Flamengo fica com 40% das receitas, 40% do líquido, o Pretzel. Por exemplo, se o Flamengo arrecadar 100 milhões de bilheteria no ano no Maracanã, ele fica com 40 milhões. 60 milhões vão pelo ralo. Perfeito. E aí o Fluminense já está querendo reformar as Laranjeiras, porque, por exemplo, é melhor jogar nas Laranjeiras um Fluminense e Boa Vista do que abrir o Maracanã, né? Por incrível que pareça. Então você reforma as Laranjeiras. Só para vocês terem uma ideia, viu? Copa do Brasil de 92. Final, Fluminense e Inter. O primeiro jogo foi nas Laranjeiras, pessoal. Com 10 mil pessoas, gol do 2-1, 2 gols do Superézio, falecido Superézio. Tá? Para vocês terem uma ideia, 92 isso. Estou falando de 30 anos atrás. Então o Fluminense deixou as Laranjeiras virarem ali meio que um museu, quando deveria ter investido já, né, numa melhora para jogar as partidas pequenas ali. Eu considero São Januário, Laranjeiras, igual a Vila Belmiro, certo? A Vila, para mim, é para jogos pequenos. O Santos não pode mais receber o São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Flamengo na Vila. É uma opinião que eu tenho há 5, 6 anos. Né? Muito santista não concorda com o que eu já disse. E São Januário, para mim, é a mesma coisa. Cabem quantas pessoas lotadas São Januário? 18 mil. 18 mil. Mas com rendas pequenas. O Vasco é grande demais. O potencial da torcida do Vasco para jogar para uma média de 15 mil pessoas é piada. Então, tem que fazer um acordo para jogar no Maracanã ou tem que ampliar São Januário, que era o projeto do Levenciano. Já o projeto de aumentar a capacidade de São Januário para 30 mil pessoas, acho que ali daria. Eu até vi um projeto circulando aí nas redes sociais, muito bonito o projeto, muito bonito. Então eu acho que é o seguinte, a reforma de São Januário para o Vasco ter capacidade financeira de lucrar em dias de jogos. Do jeito que tá, é igual a Vila, é igual às Laranjeiras, não dá. A torcida do Vasco é muito grande para jogar em São Januário. E o Maracanã vai ficar para trás. Absurdo. Olha. Bom, considerações finais. O Estádio Olímpico de Londres, só uma curiosidade, o Estádio Olímpico de Londres não tem mais a pista de atletismo, tá? Depois da última reforma. Mas botaram o que ali? Uma grama sintética ali? É em cima da pista, é isso? O estádio, a parte de baixo da arquibancada se aproximou do gramado. Vou te mandar uma foto, Preto, para depois você dar uma olhada. Interessante isso. Isso é interessante. Isso é bom. Não Muito sabia. Legal isso. Muito legal. Tô mandando no grupo aqui. É que só pelo fato do estádio continuar com aquele anel, eu fico com a impressão que existe uma pista de atletismo, mas como bem falou Nicola, não tem. Eu não lembrava, eu tive que recorrer às imagens do famoso Google para ter essa explicação. Isso aí. Suas considerações finais, Jorge Nicola. A SAF veio para ficar. A gente precisa do profissionalismo no futebol. Só que os clubes mais desesperados, aqueles com o Pires na mão, eles vão fazer os negócios com mais pressa. Eles vão fazer os negócios com mais velocidade e dessa maneira mais suscetíveis a erros, a problemas, né? Os outros, aí a gente vai ter uma outra categoria de clubes que só vão recorrer à SAF quando os times da SAF fizerem enorme sucesso, que são aqueles clubes cujos políticos, os dirigentes, não vão largar o osso de jeito nenhum. Mas é um processo sem volta, não tenho a menor dúvida disso. Acho que o Vasco muda de patamar. Acho que essa história do Vasco Ioiô, que vai jogar a primeira e a segunda divisão, deixou de existir a partir dessa temporada. Tomara que dê tempo de chegarem reforços ao longo dessa última semana de inscrições, para que o Vasco, de fato, confirme o seu retorno à primeira divisão. Isso é fundamental para acelerar esse processo de reconstrução de um clube que é gigante. Considerações finais de Alexandre Pretzel. Bom, primeiro que eu também adoro o Vasco, porque eu faço parte da história do Vasco. Porque o Vasco foi fundado no dia 21 de agosto, que é o dia que eu nasci.
Então, eu faço aniversário no dia da fundação do Vasco. Então, o Vasco é muito grande. O Vasco de... É por isso que ele é muito grande, né? Porque, porque foi fundado no mesmo dia que... Isso aí é você. Vou embora, tchau. Não, tchau, vou embora. Tchau. Não, depois dessa, Carbone, o Vasco é grande porque... Não, pare. Não, isso aí é vocês que estão falando. Em nenhum não, momento eu falei falou, sobre Carbone. isso. O Carbone, ele falou que o Vasco é grande porque nasceu. Foi fundado no dia que ele nasceu, Carbone. É um absurdo. É um absurdo. Ele não falou isso, Carbone? Eu entendi isso também, Nicolas, mas tudo bem. Vocês são vagabundos. Não, tira, não deixa ele terminar, Vamos encerrar. Obrigado, Pretzel. Obrigado, calma um Nicola. O Vasco de todos os tempos. Barbosa, Paulinho, aí a defesa com Bellini, Mauro Galvão e Felipe. Do meio de campo com 2 homens só, Danilo Alvim e Juninho Pernambucano. E na frente, um quarteto mágico. Edmundo, Roberto Dinamite, o maior jogador da história do Vasco para mim, Romário e Ademir Menezes. Técnico, Antônio Lopes. Este é o Vasco da Gama, o clube de regatas Vasco. O presidente é o Pretzel, né? Porque por causa dele fundado o Vasco é grande. No dia 21 de agosto, o dia que eu nasci. Que alegria, cara. Que alegria. Parabéns antecipado, tá, Pretzel? Parabéns, Pretzel. Obrigado, Nicola. E obrigado a você que viu ou ouviu Segunda Volta. Vamos todos cantar de coração. Até a próxima semana. Valeu. Meu pendão.